Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso podcast Tirando a Limpo. E esse programa de hoje é um programa que os torcedores do América de Natal devem acompanhar com atenção. O América que passa por uma fase terrível, com a eliminação para a Série D, a quarta divisão, o fundo do poço do futebol brasileiro. O América já tinha passado 5 anos na quarta divisão, na Série D, e agora, depois de uma campanha lamentável, o América volta à Série D. E também tem um outro assunto que está na pauta da torcida do América, do torcedor do América, de todos os que fazem o América. É a constituição de uma sociedade anônima de futebol que chegou prometendo mundos e fundos. E até agora, nem os fundos apareceram para o clube. Eu estou dizendo isso porque eu estou tendo a honra de receber aqui aquele que foi presidente do clube por 10 anos, campeão estadual em 1977, tricampeão em 1987, 88, 89, bicampeão em 1992. Eu estou falando de Jussier Santos. Um nome que está acima de qualquer discussão, pela história, pela trajetória e pela importância histórica. Então, eu dou boas-vindas ao presidente Jussier e já começo com uma pergunta. Presidente, como o senhor avalia esse momento que eu chamo de terrível no América, no futebol, e como o senhor avalia esse momento, se houve a influência dessa SAF que prometeu salvar o América e o América morreu Rubinho, no campeonato? Antes de mais nada, a minha satisfação de estar aqui conversando com você abertamente, dizendo sempre a verdade, e nada melhor do que o título desse programa. Isso. Né? Para que a gente tenha a oportunidade aqui de esclarecer tudo o que for possível. E eu começaria respondendo a sua pergunta. Certo. Objetivamente, eu só posso responsabilizar o resultado que nós estamos tendo, esse regresso a D, eu só posso responsabilizar a atual SAF, aos homens que a constituem. Porque o América foi um clube que era social, era amador, era de futebol. E hoje ele é só futebol. Nós não temos mais o clube social, embora a sede permaneça a mesma e precisa ser recuperada. Porque foi tomada também, tem isso. Foi. Né? Precisa ser recuperada. Para voltar a ser clube social é dificílimo, os valores são outros. Mas é só futebol agora. Futebol numa área que nós adquirimos no ano de 1977. Aos herdeiros do Dr. Ubaldo Bezerra, comandados pelo seu filho mais velho, Abelardo. E essa área foi adquirida por 100 americanos que passaram a ser sócios remido. Sim. Segundo Cassiano Arruda, que foi meu vice-presidente há algum tempo. Um grande jornalista e americano. Americano de muitos anos, sem esconder de ninguém. Não. E também, esse fato nunca impediu que ele emitisse todas as opiniões com isenção. Com certeza. E Cassiano, inclusive, agora, como conselheiro do América, embora ele não esteja nesse conselho, na realidade, esse conselho foi sendo feito há anos atrás aí. Sócio proprietário, o América praticamente não tem mais. Ele tem os remidos que estão vivos, e esse sócio remido, enquanto ele existir, ele não paga. Sócio remido só para é o explicar. seguinte, sócio remido é aquele sócio que comprou. E Cassiano fez os cálculos. Custou, na época, $10.000 cada um. Ixi, Maria. Então era o povo que tinha dinheiro. É verdade que o dólar não era o valor de hoje, mas eram $10.000.
E nós nos propusemos a comprar aquela área ao espólio de Ubaldo Bezerra, através de Abelardo, e compramos com a ajuda de 2 grandes americanos, Aldair Vilar e Dr. Abílio Medeiros. Eu conheci Aldair Vilar, já velhinho. Dr. Abílio, você conheceu também? Não. Eu conheci Aldair Vilar porque ele morava na minha vizinhança, na minha cercania. Foi o homem que eu vi odiar mais o ABC na minha vida. Odiar o ABC. Não ele odiava mais o ABC do que torcer pelo América. Eu acho que ele amava muito o América. Não, era louco pelo América, mas tinha nojo do ABC. O fato é que em 90 dias nós pagamos a área e começamos a trabalhar com ela em 77, 78. Depois ficou parada. Quando da venda da pousada do Atleta... Pousada do Atleta, gente, é a antiga onde hoje concentração do América e campo de treinamento. Campo de futebol também. Onde hoje é uma faculdade, não é isso? Não. Parte é a faculdade. A Facex é um pedaço muito pequeno, mas hoje é a Ferreira Costa. Ferreira Costa, é um grupo, é uma loja de... É um local comercial. Era um patrimônio imenso do América. Para passar na Avenida Roberto Freire, tinha que ver primeiro o América. Na realidade, o campo de futebol do América ali, a gente estava treinando, não era nem campo, era um campo de treinamento, nós estávamos treinando em cima de ouro. Isso. E juntamos, fizemos a alienação aprovada pelo Conselho Deliberativo, como sempre, com estudos, com valor de mercado, Humberto Piantaro vivo, acompanhando tudo. Outros conselheiros do América que também eram corretores, foi feito e esses recursos foram aplicados em Parnamirim. Isso que o senhor está explicando. O que ele está explicando é o seguinte: é a compra do centro de treinamento, que é a menina dos olhos do América, em Parnamirim. Todos esses episódios aconteceram em Parnamirim, não é isso, presidente? Todos. Para contratar o Parnamirim. Pode continuar. Bom. Onde é que nós chegamos agora? Nós chegamos... A pergunta objetiva qual é, Rubinho, mesmo? A minha pergunta é qual foi a influência da SAF... Foi total. No rebaixamento. Porque o América com a administração de Souza, o América foi campeão do Rio Grande do Norte, em cima do nosso tradicional adversário. Uma das piores finais da história. Foi feia, né? Mas o importante para mim foi bonita. Para você foi feia. Não, a gente tem que ser... Bom, mas futebol é isso. Ou a gente ganha ou a gente perde. Mas enfim, eu vou até deixar... Eu queria que o senhor fosse assim, mais taxativo. O América caiu por conta da SAF. Eu tenho a impressão que sim, Rubinho, por uma razão muito simples. Os atuais membros da SAF, eles não tinham nenhuma experiência com futebol profissional. Eles nunca haviam dirigido SAF nenhuma. A experiência que o grupo tinha, o grupo da Hype, era uma experiência com futebol amador no Paraná, onde eles constituíram um clube com o objetivo de formar novos jogadores. E formaram. Durante 4 anos, eles... Formar para vender, né? Para vender. Era esse o objetivo. E vão fazer aqui também. Vão fazer aqui, segundo o projeto que eles têm para cá. E também começar o futebol profissional. Mas o América, eu estou certo em dizer que o América, ou o senhor pode até dizer também, o América é uma cobaia desse grupo SAF? Eu acho que no futebol profissional, sim. Futebol profissional, o resultado é esse que nós vimos aí. E eu acreditava que nós passaríamos pelo Floresta. Eu também. Eu tenho que acreditar, como todo americano tinha que acreditar. Mas a campanha vinha ruim. Veja bem, o América tinha uma equipe que foi campeã da D, com Leandro Senna de treinador, e um treinador do Caxias foi quem veio suceder Leandro Senna, que foi dispensado. E o mais cruel em tudo isso
é que os jogadores do América, que eram titulares, foram desconhecidos. Eu não sei, se você me perguntar até agora quem é que estava comandando o futebol da SAF, eu vou dizer a você que eu não sei quem era. Eu acho tudo... Existe. Eu acho tudo no América nebuloso, porque o América é o verdadeiro ministério do silêncio. Ninguém declara, ninguém fala. Mas vai ser ótimo, divulga. Porque amanhã parece que vai ter uma coletiva de imprensa. E nós vamos escutar para ver. Realmente ninguém divulga. A única divulgação que foi feita foi essa daqui, que realmente sensibilizou muito o torcedor do América. É um panfleto, né? Quando a SAF... um panfleto onde ele dizia que a SAF investiria 174 milhões no América. Isso é verdade? Em 5 anos. Bom, a gente só vai saber mais adiante. Mas o que tem no contrato não diz isso. Não diz o quê? Nós temos 4 contratos que não estão definitivos porque o escritório que foi contratado pelo América para elaborar esses contratos, da maneira que eles chegaram aqui, o grande problema é que os contratos foram apresentados, como qualquer coisa que é apresentada a um clube que mexa com o seu patrimônio, é apresentado à diretoria executiva do América. Souza e parte de sua diretoria... Que ninguém conhece nem por nome. Infelizmente. Tiveram contato com a Hype. A informação que a gente tinha é que a Hype veio ao Nordeste para tentar um acerto com o Santa Cruz. Quando viu o débito do Santa Cruz, eles desistiram. Santa Cruz desceu do Badê também. Santa Cruz está sem série. Pois bem, eles tiveram até sensibilidade para não pegar o Santa Cruz. Tomaram conhecimento que existia o América de Natal, que estava propenso a aceitar uma SAF. E desde o início que nós sabíamos, o Conselho do América, ninguém nunca foi contra a SAF. Nós entendemos que o tempo do amadorismo em futebol ou não passou, não, está passando. E quem não profissionalizar o futebol, com as realidades financeiras de hoje, das despesas que um departamento de futebol traz, o amadorismo não dá mais. Tem que ser profissional. Mas presidente, eu queria fazer uma colocação e uma pergunta, claro. Certo. Tudo bem. O futebol de hoje, ou o futebol de recente não deve continuar o seu modelo atual de gestão, mas o América, bem ou mal, o América, durante 108 anos, o América sobreviveu a tudo. Então, pintou-se o cenário de que o América estava numa ruína, de onde não sairia, e essa SAF seria a salvação. A super-heroína. Não, nós escutamos... Você concorda com isso? Eu, em parte, concordo. Em parte, eu concordo. Porque na última gestão, nenhum candidato foi apresentado. Souza apresentou-se de última hora e foi aceito. Eu, inclusive, votei em Souza para presidente do América. Eu já tinha uma afeição pelo atleta, porque fui eu que trouxe Souza para o América, com 15 anos de idade. E aí começa todo até que chega um momento, o ano passado ainda, final do ano passado, onde Souza nos reuniu, alguns conselheiros, inclusive a mim, e disse que se não existisse a SAF, ele não ia aguentar o ano de 2023. Tinha que vir uma administração profissional. E foi apresentada à diretoria do América. Esse aqui é o principal problema levantado por Cassiano Arruda na sua coluna, sim, como conselheiro do América. Um texto muito bem feito e muito duro. Cassiano, então, levanta o porquê de somente o América ficar atrelado a uma SAF, a uma Hype.
Hype essa que não tinha nenhuma experiência com futebol profissional. É mesmo? Só. Essa é a pura verdade. Eu tenho toda a documentação aqui da Hype. Qual era o ramo dela? Ela fazia o quê? Não, ela fez futebol amador. A única experiência é que a Hype fez, a Hype Capital fez o futebol amador no interior do Paraná durante 4 anos. E daí vem a história de aparecer pela primeira vez naquela sexta-feira, que foi aprovado os contratos, com todas as excludências. Todos os pontos que os conselheiros não concordavam. Não concordavam, que foram... foi o conselheiro Bruno Macedo, que encabeçou, embora existisse uma comissão, mas o grande trabalho foi de Bruno, principalmente na questão da locação. Né? A história da locação, me disseram... eu queria que o senhor contasse a história. A história é simples, Rubinho. Sim. A história é simples. Tudo começa aqui em janeiro, para ser mais preciso, no dia 13 de janeiro de 23, o América recebe um documento da Hype. O América, a diretoria executiva, porque tudo começa pela diretoria executiva. Por que exclusivamente da Hype? Não, porque essa foi mantido um contato durante mais de 4 meses antes desse documento aparecer, em janeiro desse ano. O Conselho Deliberativo sabia? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Não. Existia, inclusive, uma cláusula de confidencialidade. Nessa cláusula, é um documento de compromisso. Em janeiro. Em 3 de abril, nós tomamos conhecimento, eu tenho todos os documentos, nós tomamos conhecimento disso aqui, um pouco mais leonino do que tinha sido apresentado aqui no início. Sim. Houve uma conversa da parte da diretoria de Souza, do presidente Souza, com a Hype durante 6 meses. É possível dizer que o presidente Souza e sua diretoria agiram sem consultar ninguém fora esse grupo? Até abril. Dia 3 de abril, está aqui, que é um documento semelhante ao 1º de janeiro. Antes desse documento, tivemos algumas reuniões com o pessoal da Hype, algumas não, 2 ou 3, reduzidos a eu, Dr. Medeiros, Eduardo Rocha. Nós fomos convocados pelo presidente Souza. Sim. Eduardo Rocha, Valmir Nunes. O Valmir foi goleiro do América. O Conselho Fiscal da Executiva e o presidente do Conselho Deliberativo. Onde eu comecei a estranhar por que tantas cláusulas leoninas. 40 anos... O que é que isso traduz para a linguagem? Leonina é o quê? É muito simples. Leonina é aquilo que só atinge um lado. Só beneficia um lado. Então, esses documentos aí mostram o quê? Que a SAF só queria tudo para ela? Praticamente era exatamente isso. Porque o que é que você me diz de uma proposta que você ficaria de posse de toda a área de Parnamirim por 20 anos e mais 20, 40 anos. Isso aí dá 2 gerações. Né? A primeira coisa que eu me insurgi foi exatamente contra isso. E foi a primeira discussão, ainda en petit comité. Eu disse que era impossível nós aprovarmos isso. Que isso são 2 vidas aí na frente. O senhor acha que houve alguma desonestidade moral nessas propostas? Não, eu acho que houve... Repara bem, papel cabe tudo. Papel cabe tudo.
quando você está negociando com a diretoria executiva, propõe isso, e a diretoria executiva não se rebela contra isso, aí é que começa todo o problema. Nem questiona ponto a ponto. Não foi questionado. Nada foi questionado. Era como se dissesse assim, vocês vão ter que se submeter a isso aqui. Nós começamos a nos insurgir. Aí começou Eduardo, Medeiros, um grupo de americanos, Cassiano dentro Pelo disso. que o senhor está me dizendo, com base em documentos e com base no seu ponto de vista pessoal, que ninguém pode minimizar pela sua inteligência, eu acho que o América, a diretoria do América, está se comportando como um puxadinho da hype. Isso é o que demonstra as atitudes que a diretoria teve. Porque se eu sou americano e recebo esse documento, eu como diretoria executiva, e tenho a responsabilidade, embora Souza tenha dito que se não existisse a SAF, ele renunciaria. Iria mais uma crise de renúncia no América. Mas você não pode aceitar algo... Essa ameaça... Por que essa ameaça de sair? É porque, olha, Rubinho, aí eu não vou culpar diretamente Souza, mas só quem senta naquela cadeira sabe das crises. E eu acho que hoje, com mais profundidade. Eu fui presidente do América durante 10 anos, fui vice-presidente 2 anos, fui presidente do Conselho 6 anos do Conselho Deliberativo. A vida. Só que eu vivia cercado de grandes americanos. Grandes americanos que na forma amadora que nós tínhamos, e também dentro de uma realidade financeira completamente diferente da realidade financeira do futebol brasileiro hoje, era fácil você convocar 50 americanos e dizer assim, olha, nós estamos precisando de X. Quantas vezes eu nem precisei nem chamar, nem telefonar. Muitas vezes eu telefonava com a Aparecida, que era a minha secretária, que tinha toda essa incumbência. Eu lembro da Eu Aparecida. falava e dizia, olha, estou pedindo socorro aqui. Eu não sei quanto, nesses 10 anos, eu vou revelar pela primeira vez, eu não sei quanto eu deixei dentro do América. Meu. Sim, mas foi muita coisa. Foi o suficiente para fazer o que nós fizemos no América. Né? Mas não foi só Jussier. Tinham diversos americanos. Se eu for aqui citar o nome, eu vou cometer uma injustiça porque eu vou esquecer alguém. Uhum. Mas diversos americanos que chegavam, muitas vezes sem nem ser chamado, e chega lá com um cheque de 5 mil, de 10 mil, que aliviava profundamente, porque a nossa realidade financeira de uma folha de futebol é completamente diferente da realidade financeira de hoje. Sim. E eu só comparo isso, Rubinho, só para que certo. o torcedor, de uma forma geral, entenda o que houve no futebol brasileiro. O maior salário de Pelé no Santos, o maior salário foi 10 mil dólares. 10 mil dólares hoje, que é equivalente a 50 mil reais, qualquer perna de pau hoje no futebol brasileiro se acha no direito de pedir isso. Qualquer perna de pau. Você tem razão. Então, é uma realidade absolutamente diferente. Então, alguém tem que gerir profissionalmente outros recursos para ter receitas compatíveis com as despesas geradas. Eu tomei conhecimento agora, Rubinho, já que a folha do América, a folha de jogadores desse América aí, Do América rebaixado. Do América rebaixado, isso me dito pelo Pedro Weber. Quem é esse cidadão? Pedro Weber é o titular da Hype Participações. Isso num encontro esta semana passada, quando nós fomos discutir algumas cláusulas dos contratos. Numa videoconferência, porque também foi muito difícil sentar com a Hype. Já não era mais a atribuição do Conselho Diretor. O Conselho Diretor passou para nós o fato consumado. O América, então, contratou
uma empresa que são 4 contratos, Rubinho. São 4 contratos que fazem o que é uma sociedade anônima do futebol. Esses contratos, o senhor considera, o senhor pode afirmar, esses contratos são benéficos ou lesivos ao América? Olha, os contratos que estão protegidos pela lei da SAF foram os contratos primeiros que foram elaborados pela empresa contratada pelo América. São contratos que têm penalidades para um e para os outros. São contratos equilibrados que dão segurança ao América e à SAF. Você tem os contratos de investimentos. Aqui, nesse contrato de investimento, está dito o que é que a SAF tem que investir. E quanto é? Rapaz, Diga, pode dizer aproximado. vai atingir aqui 10 milhões de investimentos no centro de treinamento. Quanto tempo? Com quanto tempo? 3 anos. 3 milhões por ano? Olha, eu sou abecedista, mas eu tô achando que tem, Não, e o que é pior? tem volta nesse negócio. E o que é pior não é isso, não. É que agora mesmo, nós estamos tomando conhecimento de determinadas A SAFs. Folha. A SAF do O senhor Botafogo. ficou de falar. Não, o que ficou acertado, pelo menos a nossa O que é que o informação. Pedro Weber lhe disse? O que ele nos disse, e eu acho que o presidente Souza é quem tem que dizer se é verdade ou se é mentira, eu não posso dizer. Souza Ele não disse fala. o seguinte, que hoje a Folha do América era 780 mil reais só de jogador de futebol. Meu Deus, Não. e esses, não vou dizer Pelés, mas em respeito à história da América, esses Elcio Jacarés, né? Esses Ivanildos Arara, representa o quê? Representa nada para a América. Foram os cara que rebaixaram o América. Estão ganhando mais de 700 mil reais, juntando tudo. 780, a Quase Folha. 800, cerca de 800 mil reais. Agora, o que é pior, o treinador que veio substituir, daí que eu acho que houve falhas na SAF, houve. A informação que nós temos, que precisa ser confirmada, é que é o seguinte, a SAF, embora não constituída, assumiu as despesas do futebol que estavam sendo assinadas pelo presidente Souza. Era o América ainda, não existia sociedade anônima, como não existe até agora. Não tem assinatura ainda, né? Não. Então, o América, através de Souza e sua diretoria, assinaram esses contratos. Eu não vi nenhum contrato. A informação que me deu o Pedro Weber, na videoconferência que nós fizemos há quase 15 dias atrás, é que o treinador que saiu, o gaúcho que chegou aqui... Tiago Carvalho. Contando lorota, eu acho muito gozado, porque você tem aqui determinadas coisas. Mas ele conta eu lorota tenho jornais. e Natal. Eu não me surpreendo, não. Natal é assim. Quando chega um forasteiro... Aqui, uma manchete. Natal abre as pernas, desculpa a expressão. Tiago Carvalho tem fome de títulos. O americano, a torcida do América, ficou momentaneamente, e que sabia, quem entende de futebol sabia que a nossa equipe campeã da D, ela tinha que ser melhorada para chegar a ser. Agora, não precisava ser esfacelada. Deformada, né? Os que não saíram, que foram liberados, ficaram na reserva. Não jogaram no início do campeonato. Você tem o Alas Pernambucano, o Elvinho. Só quem jogou dos titulares do América no ano passado foi o goleiro, que era um excelente. E perdeu a posição, né? Perdeu a posição. Mas esse daí eu nem reclamo, porque o goleiro... Bruno Piazzolla. Mas esse goleiro que trouxeram, eu acho que é o único jogador que tinha condições de jogar no América. Os demais, eu não sei de onde vieram, não sei quem foram os empresários. Aliás, se alguém sabe, é a diretoria atual do América. Agora, eu lhe pergunto, já que o senhor falou no goleiro, e dentro desse assunto, dentro dessa
postura contundente, mas documentada. Olha, documentado aqui outra coisa. A Hype avalia como bom o trabalho de Thiago Carvalho. O senhor acha que Thiago Carvalho, na verdade, foi treinador do América ou treinador da Hype? Porque Não, tudo indica aí, repara bem, que a Hype trouxe Thiago Carvalho. E o que é mais grave, Pedro me disse que existiu uma despesa de R$500 mil com ele? com ele pela rescisão de um contrato de 2 anos. Meu Deus, minha Nossa Senhora. Em outras palavras, a informação que nós temos, dado pela Hype, é que a despesa girava em torno de R$1 milhão de abril para cá. Isso, a Hype investindo sem ter contrato assinado nem nada. Não, repara bem, contrato nenhum. Presidente, então me diga uma coisa. Quase R$1 milhão, R$1 milhão investido, era mensal? Mensal. Se esse contrato, por via das dúvidas, por alguma circunstância, ele não fosse assinado, quem pagaria era o América? Juridicamente, o responsável é Souza e quem assinou com Souza os contratos. Se houve aporte de recursos do América, eu também não posso dizer que eu não conheço a realidade financeira hoje do América. O América é vermelho, mas o América hoje é uma caixa preta? Que precisa ser esclarecida. Nós não temos informações. E tudo foi assodadamente feito. Eu fui voto vencido na reunião do Conselho porque eu pedi para nós fazermos o que o ABC vai fazer. O que é que o ABC vai fazer? O ABC constituiu, e que está certo, talvez até pelo nosso erro, o ABC está se precavendo, constituiu um comitê que vai examinar as propostas de SAF. Esse comitê não tem a precariedade do tempo que nós tivemos de ter. Tudo foi assodadamente acelerado para que a SAF saísse. Havia algum outro grupo? Haviam 2 grupos. Quais? De banco. Pactual e o banco... BMG? BMG Pactual. Peraí. E o outro banco que esteve em Natal. Quais eram os valores? Não foi chegado os valores. Eles gostariam de participar, de apresentar propostas. E, infelizmente, o Conselho Deliberativo do América resolveu aprovar a SAF. Até aí, nada demais, porque você aprovou uma SAF. Ou seja, o que é isso, aprovar uma SAF? Você criou uma sociedade anônima de futebol, autorizada pelo Conselho, que é necessário, pela lei da SAF, é necessário que todos esses espaços sejam tomados, e você tem 100% do capital social. Ora, quem tem uma sociedade e é dono de 100%, você é quem vai ditar quanto quer vender. Principalmente porque a SAF, ela não está assumindo nem um débito. Nenhum débito e o América anterior. Deve quanto? O América deve quase nada. O América deve, na Justiça do Trabalho, entre 2 e 2,5 milhões. A SAF do Botafogo, o seu Testo, ele assumiu 900 milhões. Tem muito dinheiro. Aqui, a Hype não assumiu absolutamente nada. Nenhum débito. Ela vai ter que assumir, evidente, esse débito do futebol que ela conduziu. Senão haverá uma crise imensa. Rolou muito dinheiro, viu? Muita coisa. E outra coisa, houve prestação de contas desse dinheiro? Não, ninguém sabe. Eu não sei, Rubinho. Desse dinheiro gasto até agora? A gente pode saber isso tudo na entrevista coletiva que vai ser dada. Eu espero que os jornalistas procurem saber e que não fiquem fazendo o que foi feito há pouco. Porque eu já vi jornalista botando como o fato é consumado, acabou.
A responsabilidade não está definida. Exatamente. Eu vejo diferente. Eu acho que o jornalismo ele tem que ser crítico, sem ser irresponsável, leviano, né? Adjetivesco. Mas desde o começo eu analisei essa questão da SAF do América como uma situação em que você tira a corda do enforcado. Você está com todas as condições, no caso o Grupo Hype, ele tem todo o poder de anunciar o que ele quiser, sem ter provas, e o América, porque estava em situação difícil, disse, venha para cá e faça tudo. E isso não, para mim, não deve acontecer com o clube da tradição americana. Não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido. O senhor acha que o tempo que nós tivemos para examinar o que a Hype nos proporcionou foi pouquíssimo. Então o América contrata uma empresa por 300 milhões. América, aí não foi a SAF. O América contratou uma empresa que já tinha feito outros contratos de SAF, sim, inclusive do Bahia. Manchester, né? City. Manchester City. Pois bem. E veio essa empresa e fez os 2 primeiros contratos, que são contratos que têm as cláusulas, o acordo de acionistas. E o contrato são dois contratos de investimento. Esses 2, você tem aqui cláusulas que protegem tanto a SAF, seja ela qual for, como protege o clube. Certo? Presidente, eu chamo por uma questão de absoluto respeito, que o senhor sabe que eu tenho pelo senhor há longos anos. Obrigado, Rubinho. O senhor sabe que não precisa agradecer. A minha amizade vem com Rubens Lemos. Meu pai, que era seu amigo e seu parceiro. Quando defendia um amigo, ele ia até o fim. É o meu defeito também, porque hoje nessa sociedade é defeito. Parece que é defeito, você sim. ser... Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. Se o senhor fosse o presidente do América e chegasse essa proposta da SAF, o senhor prosseguiria as negociações com a SAF ou não teria feito a SAF com a Hype? É bem fácil. Nas cláusulas apresentadas, jamais eu teria feito. Jamais. Hora nenhuma. Eu não ficaria só, não. Os americanos que viveram comigo, que tiveram na minha diretoria, todos seriam contras. Todos. Sim. E no mínimo, aqui é o seguinte, a questão principal... Principalmente, Rubinho, aí eu vou mais longe. Principalmente numa hora onde você não recebeu nada. Você não recebeu nada da SAF, a não ser o que eles estão investindo. Mas se eles investiram agora e vão confirmar esse investimento, é evidente, eu tenho a impressão que eles não queriam essa desclassificação. Porque isso uma vai coisa afetar desastrosa para todo o futebol do Rio Grande do Norte. Para todo mundo. Não acredito que tenha sido esse o objetivo. Agora, que foi amadoristicamente constituída a equipe, isso aí eu não tenho dúvida. Qual a responsabilidade da SAF no rebaixamento do América? Total. Foi a SAF que rebaixou o América? Os contratos foram feitos por indicação dos membros da SAF. Eu não conheço. Eu não sei se Souza foi responsável. Não posso dizer. O resto da diretoria do América está muito longe do futebol. Está muito longe. E foi Está mais perto de quê? Qual é a área que eles dominam mais? Não, tem pessoas que preocupadas com o patrimônio lá do CT. Sim, certo? CT, né? Que eu repito, o CT é a mina de ouro. Houve recuperação. A mina de ouro do América. Eu digo que é o futuro do América.
Futuro do América. Quem faz futebol tem que ter um CT, no mínimo com as condições do CT do América. Mas aí eu vou insistir. Se o CT é o futuro do América, como será o futuro do América com o CT nas mãos da Hype? Não, pode ser um excelente futuro. Com a Hype? Pode ser um excelente futuro. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu não vou fechar aqui, eu posso mostrar as falhas da Hype, ou, se eu puder dizer, a sabedoria da Hype. Sabedoria no sentido de esperteza. De esperteza de querer ficar super protegido e o América ser... vulnerável. Absolutamente vulnerável. Absolutamente vulnerável. Mas tem coisas aqui ainda, principalmente no contrato de locação, quando eles propuseram 20 mais 20 anos. Essa parte para mim é extremamente interessante. Nós não aceitamos. 20 mais 20 com a carência de 3 anos, né? Com carência de 3 anos. É uma proposta de mãe para filho. Mas existe um desespero também da diretoria executiva do América, porque eles não estavam com condições de arcar com as despesas que estavam acontecendo no CT. E eu não sei se teria... Vamos supor o seguinte, se Souza tivesse dito, bom, a Hype não saiu, eu vou renunciar. Eu não sei se teria alguém para assumir o América. O América nunca ficou sem presidente. Não, nunca ficou. Nunca ficou realmente. Mas um presidente do América não pode ficar sozinho não, Rubinho. Eu sei. O presidente do América, além de tudo, ele, nesse momento de crise, ele tem que ter uma personalidade forte para, inclusive, ser um cara afirmativo, ser um cara assertivo, firme, para que a torcida tenha um mínimo de confiança na recuperação. Com certeza. Mas o que mais me preocupa com a Hype não são só os contratos, não. Tem mais coisa? Tem, Rubinho. Pode citar. Tem mais coisa, porque, na realidade, a Hype... Eu vim aqui quase disposto a fazer um debate com alguém da Hype. Eles não debatem com ninguém, eles não falam com ninguém. E foi difícil até conversar conosco. Não, eles não... Eles acham que são muito superiores. Mas, fale, presidente, fique à vontade. O que é que tem mais aí? Não, é simples. Como nasceu a Hype Participações, é uma empresa, tá aqui. Isso aí é o CNPJ? Isso aqui é um cadastro nacional de pessoa jurídica, onde diz onde é a Hype, como foi constituída, quando foi constituída e por quem foi constituída. Ela foi constituída quando? Exatamente no dia 26 de junho de 23. Meu Deus, ela foi constituída depois que o processo de... Depois de todo o processo. Meu Deus, quer dizer, a Hype foi criada depois da Hype fictícia estar atuando? Não, não era Hype fictícia, existia outra Hype. A Hype que apresentou a proposta ao América era a Hype Capital Consultoria Empresarial. Está aqui o documento. Sim. Essa Hype, ela tinha sido constituída em 2015, 21 de janeiro de 15. Certo. Foi essa Hype aqui que teve a experiência no Paraná. Experiência do futebol amador. Experiência do futebol amador. Formação de base. Formação de base. E ela ocupava na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, no número 35.000, o bloco 3 de parte da sala 401. Ela tinha sido constituída pelo senhor Pedro Andrade Weber Correia Braga. É isso o que o Pedro Weber. O misterioso Pedro Weber. Que é o CEO, chegou aqui como gestor. Depois passou a ser investidor. A diferença é que ele chegou aqui para administrar
Agora, para financiar, não. E aqui tem os sócios que ingressaram em 23 de fevereiro deste ano. Já estava havendo a negociação. Já. Todos em 23 de fevereiro, os demais. Vitor Miguel Artreiro. Se eles eram antes, eu não sei se tinha outra empresa lá no Paraná. Vai criar uma empresa em 23 de junho de 2023. É 23 de junho de 2023. É, 23 de junho. Essa empresa... No auge das negociações para o fechamento de uma SAF. Não, e o que é pior... Para mim, eu vou dizer... não fique com raiva os americanos, não fique com raiva ninguém da diretoria, mas eu achei... Para começar, eu acho apressado demais. Quase Fórmula 1 esse negócio. Uma pressa para fechar demais. E um alinhamento entre a Hype e o América, a diretoria do América, completamente inconcebível, porque a diretoria do América, ela tinha que ser fiscal disso, ela tinha que vasculhar a vida dessa Hype, mas não, parecia que era Hype América contra 5 ou 6 que se insurgiram contra isso. É a minha opinião. Não, mas o que aconteceu foi isso mesmo. E o que é mais agora, é mais importante, é que a Hype Participações foi constituída nessa data e o capital social dela é de R$1.000, no nome de Pedro Weber. R$1.000 você não pagava? Pedro Andrade Weber Correia Braga. Ixi, Maria. Com R$1.000... Não se comprava marreco do Riachuelo. Repare bem, a Hype Participações, e é aí que eu me insurgi. Foi isso aí, eu sou o quê? Carrasco? Não. Eu tenho amor pelo América, tenho história dentro do América, não só eu, não. Diversos americanos, quando tomaram conhecimento disso aqui, peraí, e quanto a Hype investiu no América até agora? Eu confesso a você, se houve investimento foi no futebol. Agora, presidente, o presidente do Conselho Deliberativo não poderia convocar a direção para explicar e mostrar os gastos? Repare bem, o presidente do Conselho Deliberativo poderia até ter pedido isso. Poderia até ter pedido ao Conselho Diretor para saber se esses gastos... Mas hoje mesmo eu conversei com o presidente, perguntando se os contratos, porque tudo que nós mostramos aqui até agora, eles não são definitivos. Não são definitivos. Qual é o prazo de... Nós não temos prazo. Nós não temos prazo ainda. Isso foi o que ele me disse, que a empresa que está reelaborando os contratos tinha dito o Weber? Não. Eles não têm mais nada... Quem disse foi Nunes. Nunes consultou a empresa que está elaborando para o América os contratos depois daquilo que o Conselho aprovou, com diversas cláusulas sendo mudadas, não retornou. O que é que essas cláusulas representavam ou indicavam para serem removidas? Indicavam tudo aquilo que era absolutamente contrário ao América, mas tem cláusulas que ainda permanecem contrárias ao América. Por exemplo? Você quer ver uma coisa? Quero. E o pessoal do YouTube mais ainda. Hoje eu disse o seguinte: essa sociedade que foi criada, Hype Participações, que é uma sociedade anônima, onde já se viu uma sociedade anônima com um sócio e com R$1.000. 1.000 conto aí. Milzinho na... Quando na realidade todas as SAFs chegava o investidor. O investidor chegando trazia quem? Os gestores. Estavam representando. Os gestores. Você tem um áudio onde você vê o gestor Taylor Arruda, do Botafogo, mostrando o absoluto entendimento dele com o investidor principal, que é o Textor, certo? E
ele assumiu 900 milhões. É dinheiro. E o Botafogo, o estádio do Botafogo, não é do Botafogo. O estádio do Botafogo foi cedido por um comodato pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o César Maia, que é botafoguense, para que aquele estádio não morresse. Estádio Newton Santos. Newton Santos. Ele passa uma concessão para o Botafogo administrar o estádio. Isso aí, o Teste não pode nunca receber, porque não é do Botafogo. Não é do Botafogo. É do Estado. É da Prefeitura do Rio de Janeiro, não é nem do Estado, é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que o América negociou 80% de uma SAF com a Hype, sem a Hype entrar com nada? Que é isso? 80%? Todos os débitos do América, pelos contratos, todos os débitos pré-existentes à SAF, continuam sendo do América. E o América entregou 80%, e era isso que eu era contra. Eu fui contra, todos os momentos. Mas eu não fiz campanha escondida, não. Eu dizendo a eles, dizendo a Pedro... O que sobrou nesses 20%? Os 20% é como em qualquer sociedade, Rubinho. Sociedade anônima. Porque isso não é regido só por este contrato aqui, por esta lei aqui. Essa lei aqui, que é a lei 14.193, é a lei da SAF. Mas ela não pode ferir a lei das sociedades anônimas. O futebol é simplesmente recebe um tratamento de sociedade anônima, mas nenhuma cláusula dessa pode ferir a sociedade anônima. No momento que você vende, você tem uma empresa onde você é detentor, o América era detentor de 100% das suas ações. A Sociedade Anônima América e Grupo Hype feriu a lei? Não feriu. O América cedeu 80%. O Conselho Deliberativo do América cedeu 80%. 80% da SAF, dos resultados. Repara bem, não é que eles ficaram com alguma coisa do América? Ficaram. Ficaram com todo o CT. Mas isso não significa... Podem vender? Não. Aí não. Mas, eles têm um contrato hoje de 15 anos. A Arena Zé Rocha não está garantida, não. Né? Não. Imagino o que é que está pensando Zé Rocha onde estiver. Prometeram. Não, tem doutor Medeiros que está vivo aí, que é também um grande responsável. Conheço, um grande gasto. Doutor Medeiros é um grande responsável pela continuidade daquele estádio. Que eu sempre fui contra. Eu quero dizer aqui que eu fui contra, tive problemas com o Zé Rocha, porque ele não entendeu. Eu fui contra um estádio que foi apresentado para 35 mil pessoas. E na época eu digo, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Para que fazer um estádio de 35 mil pessoas se nós temos aqui, na época, o Castelão? Pior ainda quando surgiu a Arena. Ia ter estádio demais. Não tem sentido. Nós não temos condições para isso. A manutenção de um estádio, só quem deve saber hoje é o pessoal do ABC. Quanto custa manter o estádio Maria Lamas Farache? Então, eu tenho medo, queira Deus que se o ABC fizer uma SAF, o ABC continue com o controle do Frasqueirão. Eu tenho muito medo. Já derrubaram o Machadão, não quero que derrube o Frasqueirão, não. O ABC já tem uma comissão você falou. Estudando, então eu tenho a impressão que vai ser muito menos traumático do que o que nós estamos vendo aqui. Eu vou aguardar, Rubinho, o que vai acontecer amanhã. O senhor acha que... Eu acredito no América, não vou desacreditar nas pessoas que estão constituindo a SAF, não vou desacreditar. Eu posso apenas duvidar. Questionar. Porque eu não entendo como é que se chega a ficar com 80% do futuro do América sem investir em nenhum tostão.
com promessa, quem vive de promessa é santo. Eu acho assim, eu queria saber se o conselho, o fiscal, que é formado pelos ex-presidentes, né? Não. Conselho, ali é o conselho consultivo dos ex-presidentes. O conselho consultivo não foi nem... Não teve oportunidade, por falta de tempo, o conselho consultivo não foi nem convocado. Não é por falta de tempo, é por exagero de pressa, né? Por isso aí. Falta de tempo o conselho teria. Se a SAF pode fazer modificações estruturais no CT que venham a prejudicar o América e isso possa ser depois impedido pelo Conselho. Pode ou não? Não se eles cumprirem o que está no contrato. Vai ter áreas, segundo eles, num projeto que até hoje nós não vimos. Eu, pelo menos, não vi um projeto. O que eu queria perguntar objetivamente ao senhor, e que foi o motivo, eu acho, de o Conselho da América ter aprovado isso de forma apressada, assodada e emocional, foi a história dos 174 milhões. Eu queria voltar... O torcedor do América ficou contrário a qualquer americano, feito eu, que obstaculei. Eu quis discutir. Agora, e eu nem tinha isso na época. Mas eu lhe pergunto o seguinte. Onde está, em todos os papéis, contratos, consultorias, o que for, que seja, o América vai receber 174 milhões como a Hype prometeu? Não existe a menor segurança para isso. Porque 174 milhões, Rubinho, isso aqui não era investimento da Hype. 174 milhões era tudo aquilo que o América viesse a receber de todos os seus direitos, de estar participando de uma terceira divisão. Ia ser o melhor time da terceira divisão, né? Não, pelo que foi gasto, deveria ter sido. Eu tenho a impressão que a nossa folha, pela despesa... É folha de Série B. Se é verdadeira, repare bem, se é verdadeira. Você sabe muito bem, quem viveu futebol sabe, que muitas vezes, muitos contratos existem de X, quando na realidade o profissional recebia X pela metade. Exatamente. Isso aí é dos escaninhos, para não dizer submundo da bola. Submundo. Da bola. É do submundo. E é conhecido. Né? Presidente, e aí? O senhor usou uma frase no outro ambiente, noutra entrevista. Que o América precisa de uma SAF. Eu queria saber o seguinte: o senhor mantém aquela frase que o senhor diz? O América quer uma SAF, o América não quer uma safadeza. Está havendo safadeza nesse negócio? Eu só vou saber isso amanhã, depois da manhã. Os indícios não são de uma coisa absolutamente ilegal. Então, se há indícios de uma coisa que não é absolutamente ilegal, é preciso procurar a justiça para tornar legal. Sim, isso aí. Os senhores cogitam isso? Tudo tem seu devido momento. No momento em que esses contratos, após assinados, não forem cumpridos, com certeza. E eles ainda tiveram a petulância de jogar o fórum para o Conselho Arbitral em São Paulo. Mas isso não foi modificado, não? Foi modificado, mas ainda é São Paulo. Então... Foi modificado porque o custo disso passou a ser inicialmente da Hype. A única modificação foi essa. E aquela história de Marcelo, do lateral esquerdo Marcelo, Real Madrid, entrar com dinheiro na América, isso o senhor tem conhecimento? Tenho conhecimento, vi a entrevista do funcionário de Marcelo, que deu aqui, coincidentemente, na sexta-feira, dia que ia sair a reunião do conselho que aprovaria ou não a SAF. Repara bem, esses rapazes essa empresa chamada 12, a 12, que é do Marcelo, que tem a sua matriz na Espanha,
ela investe em base. Ela foi investidora neste grupo que se chamava SAF, Capital, etc. Na época não era grupo porque era só do Pedro. Aqui foram se apresentados como se o Pedro, como se o Arteiro, como se o outro que é do Rio Grande do Sul, seria o responsável por contratações de futebol, Martim, se ele tiver sido responsável pela contratação desse time, ele deveria ser declarado persona não grata pela torcida do América. Eu acho que, se não pela torcida do América, eu acho até pela própria SAF. Porque ele, de qualquer maneira, o que veio causou um prejuízo, não só ao América, causou a SAF. Se a SAF continuar em 2024, como eu espero que continue, repara bem, eu espero que continue. Mesmo o clube na Série D. Mesmo o clube na Série D. Eles vão ter que ter uma outra postura. Ou armam um time que consiga realmente retornar ao América para ser... Que é uma selva. É uma selva. É uma selva. É uma selva total. Eu chamo de calabouço, masmorra. O que mais me preocupa é que hoje nós não temos atletas comprometidos com a camisa vermelha do América. O comportamento dos atletas do América após a derrota com o Floresta, para mim, quem prestou atenção, os caras pareciam que nem estavam aí. Estavam saindo de campo como se fosse uma coisa absolutamente normal. Eu não vi ninguém abalado. Eu acho que eles têm contrato com alguns empresários. Estão no América hoje, amanhã vão estar lá no Rio Grande do Sul. Não deixa de ser, não estou falando em dinheiro, mas não deixa de ser um mercenarismo moral, né? Você trabalhar por um clube, ser desclassificado para a pior série, a última série do futebol brasileiro e parecer, como o senhor disse, que tinha saído de uma festa, de um jogo qualquer, não tem nenhum problema. Ali eu comecei a me preocupar. Com o futuro? Com o futuro do América. Como é que o senhor faria para o América recomeçar? Qual seria a saída? Eu acho que a Hype pode estar nos planos dela fazer o que eles fizeram no Paraná. Eu acho que vai ser o melhor caminho. Eles não podem se descuidar do futebol profissional, porque senão eles vão perder receitas. Se nós tivermos um time ruim, nós estamos em setembro, tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Sem América na jogada. Sem receita de futebol. Eles vão ter que começar a preparar. Devem preparar também a base. Eles têm toda a liberdade. Repara bem. Toda a estrutura do América, que está lá hoje, eles podem demitir qualquer funcionário do América. É isso que eu queria colocar para o torcedor. A Hype, quem compra qualquer coisa é quem manda. Eles têm 80%. A relação é de empregador e empregado. Eu acho que os funcionários todos do CT, os funcionários atuais, estão na corda bamba. Todos. Podem ser demitidos. Gente da comissão técnica, gente de outros departamentos. De tudo. Podem todos voar. Todos. Eles têm 80% daquilo que é uma sociedade de futebol. Me permite, se os caras acordarem um dia, amanhecerem puto da vida, eu vou demitir 10. Demite 10. Eu não vejo. O cara pode ter história de 100 anos. Dentro do América. De América. Passou a ser uma outra coisa. Hoje a SAF é um negócio. Exatamente. E eu acho que eles têm que administrar como negócio mesmo. Isso. Entendeu? Mas também não podem, eu acho, simplesmente castrar a história do clube. Porque me preocupa muito o seguinte: o América, a partir da SAF, ele não terá mais 108 anos de vida. Ele vai começar de novo. Não, eu acho que não vai ser dessa forma. Não? Não pode ser dessa forma. Eles podem gerir... Me diga uma coisa, o Cruzeiro vai deixar de ser Cruzeiro, o Bahia vai deixar de ser Bahia,
Mas não vai mudar o CNPJ? Curitiba, não, é outro CNPJ. O futebol é outro CNPJ. Sim. Certo? Mas Mas o nome eles não podem mudar, Mas as cores eles não podem mudar. Graças a Deus. Mas o que eu estou falando é que o futebol é o que move. O senhor disse aqui no início da entrevista que a América não tem nada. Não. Acabou o futebol de salão, acabou o basquete, acabou tudo. Mas amanhã o América pode voltar a ter. O América tem uma receita própria de tudo aquilo que o patrimônio hoje pode gerar. Sim. Entendeu? Aos poucos, eu acredito que haverá uma renovação, inclusive na diretoria do América. Agora. Sim. Certo? O senhor diz isso com a SAF influindo e indicando pessoas para a diretoria? Não sei se eles vão ter esse objetivo. O objetivo da SAF é cuidar do futebol. Se o objetivo da SAF for politicamente vir para a sede social, aí eu vou dizer um negócio. Aí a coisa pode mudar bastante. Não tem nada a ver. Eles vão cuidar. Se eles forem para a sede social, qual a postura? Eu acredito que haverá uma outra postura do Conselho do América. De que tipo? Não sei. Aí, Rubinho, eu precisaria ser... Agora, pode ficar certo de uma coisa. Eu estarei na guerra contra. E eu acho que não vou estar sozinho, não. O que eu estou dizendo, eu estou falando por mim. Mas tenho certeza que esse meu comportamento será de grandes conselheiros do América. O pessoal tem que entender o seguinte: qualquer assunto, e esse é um assunto delicado, delicadíssimo, não é só no esporte, porque o América é uma instituição do Rio Grande do Norte, é uma instituição cultural, um patrimônio de milhares e milhares de pessoas, que de uma hora para outra passa a ser administrado por pessoas que não são do Rio Grande do Norte, pessoas que a gente não sabe quais são os objetivos. Por isso tem homens como José Santos e outros que Tá aqui se levantaram contra. Cassiano fez uma peça. Eu vi. Eu disse para ele Excelente. que isso aqui ficaria registrado na história do América. Vai botar nos anais da história. O América quer trocar 100 anos de história para virar empresa. E aqui vem toda... Ele de uma forma profundamente Didática. verdadeira e didática, o que está acontecendo. Eu disse para ele, Cassiano, isso aqui vai ficar nos anais do América. Ele achou até graça, ele disse, você é exagero. Eu digo, não. É verdade, isso aqui é a verdade. É um documento do momento que o América está vivendo. Sim. Mas, presidente, assim, porque nós já estamos com o tempo... Esgotando? Não, perto de terminar, e eu não podia perguntar o óbvio. Você pode perguntar o que senhor, você quiser, tudo. O senhor, então, é contra a SAF do América, contra o Grupo Hype? Não, eu não posso ainda dizer dessa forma. O Grupo Hype, para mim, está em observação. Sei. O que eles fizeram até agora não justifica. Não justifica. É contra, então até agora a atuação do Grupo Hype não trouxe benefício nenhum para o América. É isso que o senhor não aprova. O senhor aprova ou não aprova a postura da Hype até agora? Não posso aprovar. Eu não posso aprovar. E eu acredito que o torcedor pode ter a esperança, como eu tive a esperança há uma semana atrás. Eu tinha esperança de permanecer na C. Agora, posso culpar a Hype? Posso culpar porque o que eles trouxeram foi um rebutalho de profissionais. Então a responsabilidade... Mas em futebol é isso. Repito, e aqui para ficar bem claro, a responsabilidade pelo rebaixamento do América foi do Grupo Hype? Eu não tenho dúvida. A não ser que Souza assuma. Se ele estava mandando alguma coisa no futebol, ele deve assumir. O senhor acha que ele pode não estar mandando? Eu acho. É isso. Repare bem, na minha visão, manda quem paga. Se o América estiver pagando a despesa, o que eu não posso acreditar, quem está pagando? Quem está pagando é a Hype?
Então ela tem condições de dizer assim, bom, nós erramos, trouxemos jogadores que não tinham condições de vestir a camisa do América. Eles têm que admitir pelo menos isso. Pelo menos isso. Isso. Presidente José Santos, foi um bombardeio realmente, que o senhor colocou. Essa entrevista vai ser polêmica, mas eu gostaria que o senhor, se tiver mais alguma coisa para dizer, pode dizer. Não, o que eu tenho para dizer é que eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Eu só não. Eu estou falando aqui por diversos americanos. Faltou uma pergunta. Pode perguntar. Presidente do clube, quando é que se tem eleição e se já existe um candidato alinhado ao seu grupo? Não, nós não discutimos isso ainda. Não discutimos, mas deverá haver um presidente do América com vivência de América. Convivência do América para salvar o clube. O América hoje é uma instituição que tem um clube que, infelizmente, hoje nem funciona como clube. Então é o seguinte, se o presidente futuro vier para salvar o clube, é porque o América está a perigo, não está sendo gerido de forma correta. É isso? É. O América, como é que o senhor, de 1 a 10, quanto o senhor dá para a administração de Souza? Rapaz, era tão diferente essa nota o ano passado, né? Porque Souza tem méritos, teve méritos, certo? Mas talvez o maior problema é ele tenha abdicado da posição de mando para a SAF. Sim. Acreditando. Entendi. Ou então participando. Não sei. Participando, inclusive. Mas e a nota? Qual a nota que o senhor dá? Que nota? Eu perguntei que nota o senhor dá para a administração de Souza. No máximo, administração dividida, por favor. Porque, na realidade... Mas ele é o presidente. Ele é o presidente. Então ele é que tem que ser julgado. Então, na sua opinião, que nota ele Eu tem? não julgaria Souza sozinho, não. Tudo bem. Que nota o senhor dá para a cogestão América, Souza? Eu estou personalizando Souza. A cogestão Souza, presidente do América, com o Grupo Hype. Qual a nota que o senhor dá? No máximo 5. Não é nota para passar de ano, não. De jeito nenhum. No máximo 5. Meus amigos, eu quero agradecer a participação do presidente José Santos. Foi um debate em que a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, foi dissecada. Eu nunca tinha recebido uma aula de SAF como recebi agora. E quero que todos vocês fiquem também sabendo e assistindo o nosso programa. E quero agradecer a todos e partir, se Deus quiser, para o próximo podcast. Um abraço.